mundial, ela é premiada pelo MIT, ela fez Física e Economia na Universidade de São Paulo, é a fundadora do MEU e também fez a pós-graduação em 3 pós-graduações e a pós-graduação dela na Singularity University, que é ligada à NASA e onde foi onde surgiu a ideia da ela vai conversar um pouco com vocês e passar toda a vida dela, sobre a vida dela, passar essa ideia empreendedora que ela conseguiu levar para frente e dar um pouco de inspiração para vocês. Dá para ouvir aqui? Eu só não estou ouvindo. Eu estou falando muito sério no microfone, gente. Então, assim, prefiro no começo, porque depois eu consigo conversar. Bom dia, meu nome é Daniela Guedes e eu, até alguns anos atrás, estava desse lado da mesa e me deixei muito feliz de estar aqui hoje falando para engenheiros, falando para engenheiros sobre engenharia aplicada com solução de problemas, não sendo engenheiro. Eu estudei Física e Economia na Universidade de São Paulo. Eu não terminei nenhuma das 2 graduações, é muito complexo que seja dito. Eu comecei Física no ano de 2010, fiz 3 anos quase, depois eu troquei para Economia na UFRJ. Eu tive que fazer vestibular de novo, aquele processo bastante dolorido que a gente conhece. Eu comecei Física aos 16 anos na USP, porque eu acreditava que eu podia resolver os problemas do mundo com técnica. Se foi engenharia, a ciência, a tecnologia que nos trouxeram até aqui, na civilização que a gente tem hoje, o nível tecnológico que a gente tem hoje, e também os problemas que a gente criou com tudo isso, com as nossas cidades, com as nossas favelas, com as nossas questões ambientais e etc., é a engenharia que podia também ajudar a gente a criar um mundo melhor, fazer aquilo que eu sonhava se tornar realidade através da técnica, de forma concreta. Bom, e na verdade foi até durante o curso de Física que eu tinha percebido e entendido que dentro da universidade eu não conseguia fazer tudo, porque ela não me dava subsídio suficiente para tirar aquela ciência e tecnologia que eu produzia para fora dos muros da universidade, para dentro da sociedade. Então eu percebi que tinha alguma outra coisa que dava para fazer, e que não era totalmente presa à universidade. E o que acontece é que eu quis trocar de curso, só que nessa troca de curso, no ano de 2012, eu participei de um curso do MIT, na verdade foi promovido também por Polytechnicals, que se chama IDDS, International Development Design Summit, no qual fui tradutora intérprete. Nesse programa, naquele ano especificamente, vieram livros estrangeiros morar dentro de favelas da cidade de São Paulo. A gente ficou um pouco também na região metropolitana, mas concentrado na cidade de São Paulo. E para mim, o que ficou muito claro é que existe uma grande demanda por urbanização. Uma demanda muito grande que, se a gente não passar a construir, não só mais, mas também melhor, a gente vai estar morando em grandes favelas daqui 15, 20 anos. Hoje a gente já tem de 3 a 4 bilhões de pessoas sem acesso à moradia adequada. Isso é praticamente metade do mundo. E moradia adequada nem é tão difícil, são só 5 critérios, segundo a UN Habitat. Ter água, bom saneamento, não pode ser muito cheia, você tem que ter tenure of living, que a gente chama, que é como é que você garante que uma família vai permanecer naquela residência durante um determinado tempo, seja poder pagar aluguel, ter propriedade da terra, e tem que ter uma estrutura sólida. É só isso. Na metade do mundo não tem acesso a isso porque a gente não tem dinheiro suficiente para investir em infraestrutura. Uma vez eu contei para um painel na Arábia Saudita e o tema é infraestrutura e competitividade. Eu acabei não indo por outras razões, mas a questão que a gente estava discutindo lá, que era muito importante, era que a gente investe todos os anos de 12 para 15 trilhões de dólares em infraestrutura. E mesmo assim, todos os anos ainda faltam de 1 a 1,5 trilhão de dólares para a gente investir principalmente em transporte e habitação. Então tem uma coisa muito errada. Troquei, fiz economia, aprendi bastante sobre economia, aprendi bastante que não
Não sei se é para todo mundo, eu acho que sempre é importante falar isso também, porque tem uma grande falácia no empreendedorismo, todo mundo tem que ser empreendedor. Enfim, eu acredito que seja isso, acho que todo mundo tem potencial empreendedor, que é bem diferente. E bom, no ano de 2014 eu acabei estudando na Singularity University, não sei quantos de vocês já ouviram falar. Fica dentro de uma base militar da NASA, na Califórnia, no centro de operação no Vale do Silício, operação geográfica, inclusive. Bom, e lá a gente aprendia sobre tecnologias exponenciais, tecnologias emergentes, quais são as tecnologias que têm capacidade de dobrar de performance e cair de custo a cada 18, 24 meses. Né? Então a gente aprende sobre robótica, nanotecnologia, biotecnologia, impressão 3D, neurociência, drones, tantas outras coisas. E foi lá também nesse lugar onde eu tive um curso de alguns meses e fui desafiada no final do curso a criar um projeto, né? A criar uma empresa, na verdade. Você chega a assinar os papéis e abrir sua empresa nos Estados Unidos, não é só um projeto, mas você criar essa ideia, desafiada a criar esse projeto que utilize uma tecnologia exponencial, mas que também interessa de alguma forma um desafio global, né? Pode ser saúde, pode ser água, pode ser educação, pode ser moradia, como eu escolhi, podia ser qualquer coisa. E foi daí que nasceu a Urban 3D. Ela nasce como uma startup de base tecnológica muito pesada, e base tecnológica faz meio piegas, mas base tecnológica é usar ferramentas para isso, né? Usar ciência e tecnologia para que o modelo de negócio seja escalável, por assim dizer. Então, ela nasce nesse contexto, né? No contexto de tecnologia, mas também no contexto de ser feita para as pessoas, ser feita por uma razão de ser, né? Não é só porque eu me encantei com a tecnologia de impressão 3D ou porque eu queria atuar em alguma coisa que tivesse propósito para mim, né? Que tivesse um sentido na minha vida pessoal, mas a junção dessas duas coisas. E assim que ela nasce, hoje, a gente está no estágio de desenvolvimento de tecnologia, que eu posso comentar um pouco, então eu vou deixar para vocês perguntarem, tá? Questões mais técnicas, para não ficar falando muito sobre elas aqui, mas e a gente tem 3 áreas principais hoje, né? Materiais, hardware e software. A área de materiais é a que está mais desenvolvida hoje, né? Tem um material que é possível de ser extrusado, é possível de ser impresso. Então, eu vou passar um tijolo para vocês verem. Ele é um dos traços de concreto que eu acabei desenvolvendo, que é um traço de concreto que ele é extrusável, ele é feito com agregado reciclado, ele é extremamente aditivado, e pode ser possível de ser impresso, que a gente chama. Então, a gente vai usar uma tecnologia que é a qual, né? Então, eu falei um pouco mais da tecnologia, não só dos materiais, mas para vocês verem o que é mesmo. Quando a gente fala de impressão 3D, muitas vezes a gente pensa em uma máquina mágica que faz qualquer coisa em plástico, né? A gente está muito pouco acostumado a ouvir falar, pelo menos de lidar no dia a dia, com impressão 3D de metal, impressão 3D de materiais biológicos, impressão 3D de outras coisas, né? Espero que vocês estejam mais familiarizados, ficaria feliz se essa fosse a verdade. Mas em geral, quando eu falo com as pessoas, elas pensam que impressão 3D é fazer capinha de celular com um plastiquinho, né? E não é, na verdade, né? A gente pode imprimir qualquer material. Bom, falando da tecnologia em si, da tecnologia da Urban 3D, a gente entendeu, inclusive entendi, que num determinado ponto, se a gente quisesse desenvolver a melhor tecnologia que a gente pudesse, a gente estaria fazendo impressoras gigantescas que vão para o canteiro de obra, fazendo a obra com tudo medido, tudo calibrado, tudo em tempo real, com uma série de sensores, com design paramétrico de materiais, design paramétrico da estrutura. Não dava para fazer isso. O desenvolvimento de tecnologia não é aqui que a gente começa. A gente começa aqui no desenvolvimento de tecnologia, entendendo, pelo menos para a área de inovação de produto, né, sempre no sentido não de tecnologia dentro da universidade, mas de tecnologia sempre fora. A gente começa de uma tecnologia mais fundacional, mais genérica, mais simples, e a gente vai subindo para estágios mais avançados de desenvolvimento, até porque nesse processo de criar algo, muitas vezes, acho que vocês vão ouvir falar bastante disso, ele tem que passar por validação, né? Talvez ele faça muito sentido para você e não faça sentido nem para o mercado, nem para o mundo, nem para outras pessoas naquele momento. Então, ele precisa ser desenvolvido e estudiado, meio que um protótipo que melhora e entrega a história, né? É assim que a gente entende o nosso desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente está no estágio 1 aqui hoje, que é o que, na verdade? É uma fábrica de pré-fabricados, né? Que ao invés de trabalhar com formas para fazer a pré-fabricagem do material e para fazer paredes, lajes, vigas, todas as peças que servem para estrutura e fechamento de um prédio,
utensílios sanitários, e chicotes elétricos, e paredes, e portas, e janelas, e todos os componentes dentro dessa placa. Né? O robô entende isso, ele vai fazer a casquinha só com impressão 3D, né? Que seria a forma, ela faz às vezes dessa forma, e se integra na peça de concreto. E ela vai virar e usar o outro nódulo, a outra saída da estrutura, para encher de concreto essa placa, sempre consigo garantir a integridade estrutural dessa peça de concreto. E ela vai ser montada na obra como fabricada, como um pré-fabricado tradicional. Ela também recebe um chip de RFID em uma posição específica, depende da peça. Né? Para quê? Porque ele seja rastreado, tem rastreabilidade total dos materiais lá atrás, né, da produção dele, do aço, do traço de cimento, entre outros, consiga identificar os gargalos dentro da fábrica e depois eu ainda tenho a possibilidade de fazer uma melhor gestão do estoque, meio, transporte, a própria montagem e acompanhar lá na frente o ciclo de vida dessa parede, né? Porque para o usuário final também é bastante incômodo ele não poder rastrear o processo, né? Ele não poder ver que naquela parede, naquela casa onde ele está morando, há 20 anos atrás tinha um cano passando aqui, agora o cano passa aqui, vai fazer manutenção, quebra tudo, ou seja, a gente consegue melhorar muito a indústria da construção civil quando a gente traz ela para esse mundo de digitalização, né? Não só para o mundo da manufatura executiva, da manufatura avançada, né? E a gente consegue ter vários jovens falando de parte técnica, mas também da digitalização. Antes de tudo, para que você consiga trabalhar com qualquer uma das tecnologias exponenciais, elas precisam passar pela tecnologia exponencial mais fundamental, que é a dos computadores, que é a da computação, hoje. E se eu consigo digitalizar as coisas, eu consigo fazer com que elas se tornem exponenciais, e aí a gente pode sim começar a trabalhar com impressão 3D, com robótica, com qualquer outra coisa. Então, é uma outra coisa que eu aprendi, né? Se essa indústria aqui não está madura o suficiente para receber qualquer uma dessas tecnologias exponenciais, quer dizer, digitalizada, a gente não tem nem como trabalhar. Bom, isso é um pouquinho do que eu fiz, do que é o 3D, e agora eu queria muito abrir para perguntas, para conversar um pouco mais com vocês, já que você é uma conversa. Eu queria entender assim, o que vocês têm de dúvida, o que vocês gostariam de conversar, para a gente poder não fazer isso aqui só uma fala minha, mas uma coisa um pouco mais interativa. Bom, não sei se a gente vai ter outro microfone. Se não tiver, tudo bem também. Você comentou dessa questão de você desenvolve o produto, mas a questão da questão de vocês fazerem, vocês só complementar isso. Vocês só comentam que é muito pensado, mas a gente ainda tem uma construção muito incipiente, ainda precisa ser rápido, nem sempre os trabalhadores são construídos. Como é que consegue gerar essa autonomia? Eu acho que essa é a questão, talvez, do desenvolvimento de qualquer tecnologia, de qualquer produto novo, né? Como é que eu encontro o meu lugar no mercado? Será que eu tenho lugar no mundo ou não? Né? A gente tem estratégias para lidar com isso, né? Uma delas é o que eu comentei com vocês. A gente não pode começar desenvolvendo aqui em cima, né? A gente começa desenvolvendo pequenos protótipos e validando os pontos em que a gente quer validar. Eu acho que essa é uma estratégia, em primeiro lugar. A segunda é que você tem que ser um pouco teimoso também, né? Você tem que acreditar naquilo que você está empurrando, né? E está querendo construir, levar para frente, porque acho que de toda forma você sempre vai ter barreiras e resistências, né? Seja de um lugar, seja de outro. Às vezes pode ser um produto não vai encontrar resistências, quer ele seja fantástico, que seja extremamente aceito dali 6 meses, 1 ano, 10 anos, ele vai ter que reduzir essa fricção que a gente chama, né? Eu acho que tem uma questão, para mim, pelo menos, que eu lido com isso, né? Eu tenho que fazer uma coisa stakeholders, que a gente chama. Quem são todos os envolvidos no seu processo, né? Quer que sejam eles diretos ou indiretos, por exemplo, tem negócios onde a regulação é muito pesada. Então você não pode simplesmente, vou criar um novo medicamento e vou fazer um banquinho aqui em casa e sair injetando um medicamento novo com os amiguinhos. Pode fazer isso, né? Tem certos negócios que não são assim, né? Vou criar um aplicativo e eu ponho para rodar na rua e testo. Tem coisas que você testa na rua que não pode, né? Tudo bem do setor que você está trabalhando. Para software isso é um pouco mais claro, mas para hard sciences, né, que a gente chama, ou até uma engenharia mais pesada, para trabalhar com hardware, né? Que não seja só software, não seja uma coisa mista ou só hardware, realmente tem outras questões que você tem que olhar, tipo regulação, legislação, como é que você conversa com o governo, por exemplo. Mesmo que o governo não seja seu cliente em nenhum momento, né? Você tem que entender os
dever você explicar aquilo para o mundo, né? Então, enfim, é isso que a gente vive. Então, eu passo uma boa parte do meu tempo também educando as pessoas, né? Falando com jornais, revistas, legisladores, públicos em geral, vocês, todos os tipos de público. E por isso é por isso que eu acabei indo, enfim, fazer palestras no mundo inteiro, né? Essa é a minha 58ª cidade. Estou contando. Depois eu fiz o primeiro grupo, então ajudou. Minha 58ª cidade, a 58ª cidade onde eu passo para comunicar as ideias do B3D, por que ela existe, o que ela faz. Então, uma boa parte também é educar o mercado em todos os públicos que existem. Acho que essas são as nossas 3 estratégias principais. Oi. Acho que ela é diferente numa questão muito importante, né? Muito primordial. A tecnologia digital ela te permite o que a gente chama de economia de escala, ou seja, alta produtividade, sem que você perca a customização, a personalização extrema, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o processo consegue ser mais rápido hoje, porque ele combina essas duas coisas, digitalização permite isso, mas também a robotização, né? Vai te permitir o quê? Que você elimine os erros humanos e uma série de outras questões que a automação traz intrinsecamente com ela. Eu tenho essa pergunta diretamente de quanto tempo demora. Hoje, quando você tem um processo de pré-fabricação, você tem que fazer o quê? Você tem que limpar as formas, montar as formas, passar desmoldante nas formas. Além de passar esse desmoldante nas formas, você tem que posicionar os componentes dentro. Quando você trabalha com isso aqui, demora cerca de um terço do tempo, até um pouquinho mais, tá? De todo o processo de pré-fabricação de concretagem. Né? Porque daí a concretagem para frente, nosso processo também é igual, então uma analisão de é diferente. Aqui, na verdade, a gente vai levar parte do décimo do tempo só para fazer a forma. Por quê? Porque a gente não está fazendo a impressão 3D da peça inteira. É muito importante que se entenda isso, né? Porque se eu fosse imprimir camada por camada, eu não consigo garantir estrutural na cola entre elas. Eu tenho tempos de cura diferentes do material. Eu não consigo garantir isso, né? Então, por isso que a gente faz só essa casquinha, isso é muito rápido. Isso está calculado em 3 minutos. Né? Cada peça de pré-fabricada demora cerca de 40 minutos para fazer. A gente tem 3 para fazer essa casca, né? Porque é um painel de parede, tá? Um painel convencional, por exemplo, de 4 por 3 metros. Não é essa restrição de espaço, tá? A restrição de espaço é o tamanho da fábrica, basicamente. Bom, e aí, para fazer isso 3 minutos, e depois ele só enche de concreto como é tradicionalmente feito também. Então, porque tradicionalmente no seguinte sentido, eles têm como se fosse uma caixa, né, onde sai o concreto com tubo, e do tubo eles deixam cair por gravidade. A gente não, a gente vai usar uma bomba, então é um pouco mais rápido também. Então a ideia é que ele seja não só mais competitivo, porque ele tem essa flexibilidade fiscal, que também permite uma questão de mercado, né? Hoje é o seguinte, você tem uma planta de prédio, um prédio que tem um conjunto de formas que é caríssimo, cada forma de parede pode custar de 50 mil reais a 400, 500 mil reais uma forma. A forma de escada, por exemplo, custa de 180 a 220 mil reais. Né? Então, você tem essa economia das formas, nesse sentido, você tem toda a flexibilidade de um projeto, porque, como eu estou dizendo, geralmente as pessoas têm um projeto, as pessoas construtoras, incorporadoras ou pré-fabricadoras, tá? Eles têm uma planta, uma de 54 metros quadrados que eles repetem. Então, por isso que você olha a habitação de interesse social, né, moradia social no Brasil, é tudo igual, parece um monte de mar de casinhas, né, porque eles têm uma opção de projeto. Para eles terem várias, eles têm um custo muito grande com as formas. No nosso processo, você não tem isso. Então, esse já é o primeiro ganho. Né? Você tem qualquer forma que você conseguir projetar. E o segundo é que ele é mais produtivo também na fábrica, não só porque ele automatiza muitos dos processos, mas porque ele faz com que fique com menos erros, identifique os gargalos, é possível otimizar, enfim. Tem uma série de outras vantagens também de você imprimir na sua econômica de custo de tempo de gestão. Né? Então, eu tenho todas essas, mais a flexibilidade de design, que leva uma flexibilidade de negócio. Mais perguntas? Mais comentários? Eu não sei perguntar, acho que a gente acaba com essa. Eu já tenho. Peraí, agora tem um monte. Acho que ele levantou primeiro, tá? Paulo, mas a gente não. Queria saber na sua equipe, assim, quantos engenheiros civis tem?
nenhum. Essa é a parte engraçada. A gente não tem nenhum engenheiro civil responsável hoje. A gente tem colaboradores, e aí são muitos. A gente colabora com uma série de engenheiros, desde engenheiro de cálculo, orçamentista, gente que faz projeto em estrutura metálica, um pouco de tudo, né? A gente tem uma série de colaboradores. Até porque são especialidades diferentes, né? Se a gente tivesse uma pessoa responsável nesse momento, não seria ideal. E outra coisa que é muito importante dizer, né? A gente usa a engenharia civil como os nossos limitantes. Assim, então, a regulação diz que a gente pode até aqui, né? A 1888 e todas essas de complexo estrutural, norma de desempenho, todas essas regulações, a gente usa aqui, né? Essa é a nossa caixinha, a gente pode trabalhar nesse espaço. Então, a gente colabora de fato com muitos arquitetos, engenheiros, urbanistas, principalmente com a lista estrutural, mas a gente tem uma pessoa responsável ainda hoje. Então, na verdade, assim, a gente está desenvolvendo a tecnologia ainda, a gente está no estágio de produção, né? A gente está no estágio de desenvolvimento de tecnologia, instalar as primeiras 2 fábricas, que já é bastante coisa, né? Então, assim, desenvolveu toda a tecnologia para a fábrica, realmente fabrica, né? Muitas pessoas perguntam, mas cadê seus protótipos, né? A gente tem protótipo de material, protótipo de robótica, tem protótipo de uma fábrica, né? Tem aquela coisa assim, faz protótipo. Então, a gente está desenvolvendo essas coisas ainda. Na parte de desenvolvimento de materiais, ele precisa passar por vários testes, né? A gente ainda não fez teste de fogo só, mas tive vários corpos de prova para fazer esses traços que a gente tem. Esse desenho são 18 traços de concreto. Não que a gente vá usar todos, nem que isso seja muito relevante no sentido de ter registrado 18 receitas, né? Assim, em termos de propriedade intelectual, isso é aberto. A propriedade intelectual de materiais é muito delicada. Mas enfim, então a gente faz isso que tem que fazer os ensaios, principalmente de compressão, tração, etc. Mas é muito mais para desenvolvimento de materiais ainda do que para obra. E todo o canteiro de obra, ou que recebe depois obra do Zenado, ou que trabalha com ele, ali no pré-fabricado, eles têm que fazer vários testes ao dia. Então, a gente, pelo menos toda a fornada, digamos assim, que for sair, vai ser feito por conta dos protocolos tradicionais, mas é mais isso. Eu acho interessante essa pergunta também. Nosso mercado começa inicialmente dentro da habitação de interesse social, porque é o que me atrai mais pessoalmente, é o que para mim faz mais sentido, né? Eu estou criando uma tecnologia que melhora, que deixa o processo mais eficiente, mais otimizado, que eu estou ganhando a microeconomia para poder afetar a macroeconomia, né? Esse é o objetivo, que é afetar os processos como a construção civil funciona. Então a gente começou com a questão de interesse social por isso, porque era onde tinha maior impacto, né, como eu vou explicar, mas também o que tem mais desafios e restrições em termos de custo, de tempo, principalmente de custo, né, porque vai fazer esse processo ser mais barato, não mais caro, mais lento, né, porque daí eu limito a aplicação. Então, essa é uma das minhas principais razões, né, uma razão mais racional e óbvia, uma razão muito mais de propósito meu. Mas, na verdade, a gente está desenvolvendo uma tecnologia que a gente vai chamar de genérica daqui a pouco, né? Que é o quê? Dentro do sistema de uma série de tecnologias que foram desenvolvidas principalmente pelo governo americano, por DARPA, ARPA, NASA e todo mundo, e que hoje fazem parte de uma plataforma, né? Então, a gente tem a mesma visão, a gente está construindo uma plataforma de negócio, uma plataforma tecnológica, onde vai poder ser usado para qualquer aplicação. Eu acredito que a gente vai ter as nossas máquinas principais. O sistema de rastreamento, por exemplo, hoje pode ser instalado numa obra residencial, pode ser instalado numa obra comercial, pode ser para infraestrutura. Ele tem formas diferentes de atuar aqui, aplicações diferentes, mas a tecnologia é a mesma. Então, como a gente se posiciona no desenvolvimento de tecnologia, depois a gente vai ter diversas aplicações que vão ter diversos tipos de público, diversos tipos de mercado. Então, ela pode fazer o que ela quiser, mas o nosso posicionamento hoje está muito ainda ligado à habitação e à questão de construção de prédios residenciais e coisas tipo construções que têm um pouco mais de restrições aqui de custo de tempo. Além da parte de sistema estrutural, de outras
áreas de desenvolvimento. Duas perguntas. Essa aqui eu entendi exatamente que parte dentro da implementação que envolve a programação para máquina de série. Bom, a primeira coisa que Além da parte de estruturais, é o tempo exatamente de discussão. tá bom, então assim, os sistemas estruturais que são as paredes de concreto, nossa máquina está pronta, as nossas máquinas estão desenhadas para fazer paredes, lajes e espécies de concreto, uma fábrica de pré-fabricado de concreto. Então é isso. Que podem ser colocados todos os componentes, então assim, a gente vai produzir cano, imprimir 3D cano, não, imprimir toda a tela soldada que vai dentro da placa, não, também não faz sentido. A gente atua hoje no que é mais básico também, que é a fundação, que a gente até chama de uma tecnologia enabler, né? Ela permite que outras tecnologias existam depois. Para que, por exemplo, possa colocar outros sensores, para que a empresa que vende cano possa, enfim, colocar todos os componentes dentro dessa peça. Então, como está dividida a tecnologia hoje e o que a gente faz, né? Então, a gente tem uma área que trabalha com tecnologia de materiais, onde a gente tem que entender quais materiais, e a gente tem esses traços de concreto, etc. A gente tem um desenvolvimento conjunto também de aditivos, por exemplo, porque é um concreto extremamente aditivado, né? E precisa, enfim, ter suas propriedades calibradas de acordo com a necessidade que a gente tem ali, que é fazer o que? Ele rápido, tem alta resistência, pouca água, etc. Então, para entender isso, a gente começou na área de materiais. Entender que materiais é um ponto crítico dessa tecnologia, principalmente na tecnologia de impressão 3D de modo geral, para não prototipagem, mas para manufatura. Né? Porque a impressão 3D desde 2013 está migrando da prototipagem rápida, ou seja, de fazer maquetes, de fazer peças, né? O primeiro design que você faz, né? Para testar, enfim. Então, ele é muito mais utilizado no protótipo, porque você tinha uma restrição de materiais, não dava para fazer todo mundo de PLA-MS, né? Tinha uma possibilidade. Então, tinha essa restrição e tem outra restrição também da coesão das camadas, né? Se você realmente vai conseguir uma peça coesa ou não. Então, tinha essas duas questões, e que na manufatura rápida, materiais é crítico, materiais conseguem resolver essas duas coisas. Eu consigo ter materiais que têm uma coesão melhor, eu tenho outros processos, enfim. Então, materiais é uma área muito importante para a gente. A segunda é desenvolvimento de software. Então, a gente tem também, aí, contando um pouco da nossa filosofia de desenvolvimento, 3 grandes áreas. Né? A primeira área, a gente tem algumas tecnologias proprietárias. Por exemplo, no software, a gente desenvolve um algoritmo que está ligando hoje o projeto em linha, então tirando do CAD e colocando no campo, né? Que é o software de movimentação de máquina. Então, esse algoritmozinho específico é proprietário. Aí a gente tem a segunda camada de desenvolvimento, que é o quê? Eu tenho uma empresa que trabalha com RP para construção civil, outra empresa que trabalha com cálculo estrutural, outra que tem um software de BIM, sei lá, tem o Revit, AutoCAD, da Autodesk, perdão. Então, a gente trabalha também com empresas para desenvolver coisas em conjunto. E a gente tem produtos que são proprietários de nós e de parceiros. Além disso, tem outra camada ainda que é das APIs abertas. Então, aí, ou também, né, no caso de engenheiros e arquitetos, enfim, poderiam fazer seus projetos. A gente vai ter aqui uma base onde a gente tem uma biblioteca de projetos, seja ela virtual, ou seja ela online, colocada online ou não. Então, a gente tem 3 formas de fazer isso e tem 3 verticais aqui. Então, materiais, software e hardware, tecnologia proprietária, tecnologia desenvolvida em conjunto com parceiros, até porque é muito importante falar isso, uma plataforma de negócios e uma plataforma para novas tecnologias dentro desse setor, da construção civil e da manufatura digital. Então, é muito importante a gente trabalhar com parceiros. A gente entende que é uma coisa muito grande, né? Não dá para a gente desenvolver tudo sozinho. Eu viraria uma empresa megalomaníaca, também produtora de aditivo, faz software, faz máquina. Não, a gente desenvolve o projeto, as especificações, trabalha com algumas coisas proprietárias que são muito importantes para a gente, que eu entendi como peças fundamentais desse sistema, materiais, alguns softwares, hardware principalmente cabeça de extrusão. Então, bico de extrusão, cabeça de extrusão, como é que a gente liga esse sistema de bombas aqui é o nosso principal ativo em termos de hardware aqui, né? A gente, por isso, a gente tem uma equipe muito diversa. Tem engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, tem engenheiro de eletrônica, tem de controle, tem de automação, tem um monte de gente que também trabalha e desenvolve com a gente. Tem modelo de software, enfim, tem um monte de gente diferente que a gente acaba trabalhando e é muito multidisciplinar, a gente está tendo uma solução de engenharia quase que completa, né? Se você for olhar, tem engenheiro civil,
a gente possa desenvolver plenamente a tecnologia. Não sei se vocês concordam, mas é a forma que eu desenvolveu esse projeto no Brasil. Você acha que aqui no Brasil a gente tem alguma coisa para fazer esse tipo de projeto? Eu entendo como se fosse um empreendedorismo social. Você acha que a gente tem parte da nossa tecnologia desenvolvida aqui também, vocês já, claro, a gente desenvolve uma série de lugares, isso é legal de entender porque eu acredito que cada lugar tem sua melhor especialidade, cada lugar pode contribuir de uma forma, mas respondendo se está perdendo isso aqui no Brasil, é muito difícil desenvolver tecnologia no Brasil, vou confessar para vocês, acho que todo mundo já sabe disso, essa coisa do campeonato. É realmente difícil, mas muito mais falta de mão de obra, falta de fornecedores, importação de componentes, burocracia, isso que dá trabalho, isso que é o que dificulta, na realidade, não somos nós, esse que é o ponto, Se você não sou bom o suficiente, eu não consigo fazer essa tecnologia aqui, não, você consegue, isso não é um problema. Então, nos falta muitas vezes, eu acho, é um pouco dessa mentalidade, não, eu vou criar, eu vou fazer. Eu acho muito divertido quando as pessoas me perguntam, mas quando você acha que essa tecnologia chega no Brasil? Você acha que um barquinho colonizador, assim, tecnologia para você, essa tecnologia. Acontece, a gente faz essa tecnologia, Muitas pessoas me falavam assim, mas quando você acha que chega isso aí de impressão 3D na construção do Brasil? Chega, sabe? A própria concepção de que algo de tecnologia chega no Brasil, não é feito no Brasil, não é concebido no Brasil, para mim é muito maluco, Outra coisa que é o seguinte, quase todo mundo hoje, se você pensar em termos de economias nacionais, trabalha com manufatura. No sentido de que eles não produzem as coisas, eles fazem os projetos, têm toda a propriedade intelectual, têm toda a inteligência, e mandam fabricar de barato. Então, partindo dessa perspectiva, que a gente consegue criar uma série de propriedade intelectual que não esteja ligada diretamente com o processo produtivo ali da indústria, que para hardware é difícil, você precisa de um monte de componente para testar, então tem as suas especificidades aqui. Ciência de materiais também, você não consegue ter um material específico, químico não é produzido no Brasil, tem um monte de coisa. Mas fora isso, dá para fazer, entende? Muito mais uma questão de se posicionar como vamos fazer tecnologia. Eu acho que é muito mais do que na hora também da gente decidir, não só como academia, assim, como universidade, mas como sociedade, que tipo de sociedade a gente quer ser. As pessoas me perguntam, mas vai tirar muito mão de obra da construção civil, a automação. E, na verdade, a automação vai tirar todos os tipos de trabalhos possíveis, não só da construção civil. A gente vai automatizar muitos processos na sociedade nos próximos anos. Quer seja mesmo que a gente chama de blue collar, quer seja mesmo que a gente chama de white collar, trabalhos mais braçais ou trabalhos mais intelectuais. Aí o pessoal pensa, não, mas construção civil entrega muita gente no Brasil. Como é que a gente não vai ter essas pessoas? Eu quero que no Brasil a gente tenha mais engenheiros, eu quero que no Brasil a gente tenha mais gente projetando, não mais pedreiros, não mais mão de obra barata, entende? Então, eu acho que é super possível. Eu acho que dá para fazer, acho que falta uma questão de posicionamento, falta uma questão da gente. É difícil, assim, é muito, muito, muito difícil, mas é muito, muito difícil em qualquer lugar também. Acho que é importante falar isso. A única diferença que a gente tem realmente são essas barreiras burocráticas e regulatórias de financiamento. Mas, fora isso, já é bastante coisa também dá para fazer. Eu vejo que vocês têm um negócio também de materiais. E mesmo antes, como foi começar essa ideia, sempre existia um requisito que era material que talvez não fosse solucionado. Talvez não existisse um concreto ou qualquer tipo de material que fosse tanto estudado para utilizar uma impressora 3D, quanto que aguente, ou seja, todas as solicitações que uma construção civil demanda, uma estrutura civil demanda. Como foi entrar no empreendado e você não tinha a menor ideia se sequer existia esse material? É uma ótima pergunta. Eu acho que essa é a pergunta central, talvez, do desenvolvimento de tecnologia e da inovação e da definição, principalmente. Será que isso que eu estou tentando inventar para mim que uma máquina vai funcionar? Imagina o Tesla lá sentado na planilha, só para mim aquilo não vai sair nada. Eu acho que a sensação é essa, A sensação é de você
acreditar em algo, visualizar algo, você tem um ponto A, você também tem um ponto B aqui. E empurrar e criar esse ponto B. Você tem que ter, obviamente, uma base científica, tecnológica, porque eu escuto de baboseira por aí também. É complicado, né? Mas fora isso, eu acho que é um ligar muito tênue, tá? Assim, entre o sou especialista, sei que não dá para ir aqui, mas o quanto eu conheço o processo que foi feito para chegar até aqui, para saber onde eu consigo interferir, onde eu consigo quebrar, onde eu consigo criar uma nova hipótese. Né? O desenvolvimento de tecnologia é isso, é dar um passo em direção ao que não existe, para criar aquilo que não existe. Isso precisa de guts, né? Você precisa de muita coragem, precisa de uma certa ousadia, inclusive, principalmente como empreendedor de tecnologia, né? Porque, além de tudo, você está usando o dinheiro dos outros para fazer isso, né? Não é só questão de não dar certo ali como negócio e tecnologia. Eu estava na universidade, fiz um grande experimento e não deu certo, né? E é por isso também que tem aí, dentro dos processos de criar tecnologia e desenvolver o produto em si, várias fases, né? Tem uma fase um pouco mais criativa, mais aberta, que dá para imaginar as coisas, tem a fase de validação de cada ponto específico, um time de especialistas, ou seja, eu acho que o sonho inicial é mais difícil realmente, é o ver do 00 para o 01, do 02, né? Quando você olha do 0 para o 5, do 4 para o 5 foi better real, em termos de... Porque você já está validado, né? Você fez tantos protótipos, você está tão validado, que você já consegue sentir um pouco mais de confiança, mas no começo é bem difícil mesmo, assim, tem um pouco de acreditar que aquilo é possível de fazer, antes de qualquer outra coisa, porque senão você não vai fazer, né? Você tem que acreditar muito, inclusive, que é o que a gente tinha comentado, tem uma série de resistências, você vai encontrar barreiras e resistências de todos os tipos, inclusive das pessoas mais técnicas, né? Inclusive dos mais céticos, do ponto de vista técnico também. Então, ter esse embasamento, continuar estudando, pesquisando e empurrando cada pontinho, né, da sua tecnologia, para ser mais validado, mais eficiente, mais validado, mesmo que você falando. Que é o processo de desenvolver, e acho que isso vai te dando confiança ao longo do caminho.
nem pensei, na verdade eu não pensei, eu só respondi para ele algo que me fazia sentido, né? Ele falou, será que dá para fazer mesmo? E a gente começou a pesquisar e validar as nossas hipóteses, então entender quais são as perguntas primeiro, para daí buscar essas respostas para criar algo, né? E eu acho que a Urban 3D tem esse componente de dar certo também, porque ele tinha tudo a ver com essa experiência pregressa minha e onde eu juntei essas coisas, então já fazia sentido para mim, né? Porque a gente não tem, e isso é uma outra coisa, tem que ser algo que faça muito sentido para você, e você vai carregar aquilo com você durante muito tempo, né? E se você não for a pessoa que estiver empurrando e fazendo acontecer pelo seu projeto, pelo seu negócio, enfim, pela sua iniciativa, ela não vai andar, então ela vai depender 100% de você. Então acho que é isso, mas tem dificuldades, né, muito claras com essas burocracias, acho que é muito bom prestar atenção nisso. Mas da ideia eu acho que foi isso. Veja, mas acho que ele tinha uma vez. Bom dia. No começo da sua fala, você falou um pouco sobre essa busca da técnica. Eu acho que é importante ver, né, que se você trabalha com essa busca da técnica isolada, né, da sociedade que você vive, acaba sendo um processo muito segregador. Né? Você encontra a melhor tecnologia, só que acaba sendo muito cara, ou seja, poucos vão usar, né? O pessoal vai ficar isolado disso. Então entra a variável custo nessa relação. Né? Queria saber o que você acha disso e como é que o seu projeto trabalha com essa ideia, como é que resolveu isso, essa relação entre tecnologia e custo? Você fala do custo de desenvolvimento de tecnologia? Isso, é o custo envolvido na questão da viabilidade do projeto. Você envolve uma tecnologia muito cara, né, fazer a impressora 3D, e talvez isso não chegue no objetivo final, que seria fazer moradias populares. Né? Eu queria saber como é que vocês resolveram essa relação. Acho que sim, é um dos pontos principais da proposta mesmo do Urban 3D, né? Como é que eu uso uma tecnologia extremamente produtiva, acreditando que tecnologias que são extremamente produtivas e são ótimas, a gente consegue baixar o custo através disso, né? Através de não ser muito produtivo como faz a China, criar muita produção, por exemplo, como faz a China, né? Produzir de forma massiva, mas produzir melhor também e com menores erros, né? Eu acho que a construção civil é interessante, é um setor que tem muita perda, tem perda em todos os pontos do processo, né? De custo, de tempo e de gestão. Então, partindo dessa premissa, era um setor que tinha muita cultura para julgar, né? Então, assim, partindo da outra premissa que a automação vai baixar o custo, tem alta produtividade, baixo custo de produção, partindo dessa premissa, partindo da premissa que a gente tem uma demanda muito grande, né? Um mercado com muita cultura para julgar, essas duas coisas faziam sentido, né? Muitas das pessoas me perguntam, mas a internet das coisas, essa parte de rastreamento que você fala e tal, isso foi uma coisa para o mundo desenvolvido, né? Essa coisa do mercado emergente. Aí tem uma pesquisa, eu acho que é da McKinsey, não me lembro, mas eu acho que é da McKinsey, que diz que a internet das coisas vai ser muito maior para mercados emergentes, né? Mas por que eles justificam isso? Eles justificam que no começo a gente vai ter maior penetração nos mercados desenvolvidos, principalmente por questão do custo do desenvolvimento da tecnologia, mas também por conta da maturidade desses mercados. Mas como não se mede nada no desenvolvimento, mede-se muito pouco, é ali que vai ter um efeito de ganho maior. Tá? Então, até uma coisa interessante, para efeitos de percepção, né, a construtora e a incorporadora que tem processos altamente deficientes percebe mais valor do nosso processo do que o pré-fabricador. Então, a questão é que assim, a gente vai aumentar a velocidade do pré-fabricador em 2 vezes e baixar o custo dele em 10, 20%. Do construtor, da incorporadora, é 80%. É muito maior para esse nicho, porque depende do que você compara, né? Mas a ideia é que a gente consiga ter um custo de metro quadrado que seja compatível com o custo atual, sendo muito mais rápido, ganhando na gestão. Quando a gente ganha nessas coisas conjuntas, incrementalmente, a gente acaba sendo mais rápido e mais barato, entende? É muito mais nesse sentido. Também vai depender muito do quanto a empresa é capaz de executar o que essa tecnologia propõe para ela. Então, a gente tem fábrica hoje que produz 500, tem no projeto que a gente vai instalar, 500 metros quadrados de área por dia, né, de paredes. Tem uma que faz 2.000, só que uma faz 1.500 apartamentos e outra faz 5.000 apartamentos. A construtora tem vazão para esses 5.000 apartamentos, a gente tem estudos no Brasil que dizem que a gente tem déficit habitacional ainda, déficit mesmo, né? Não só de pessoas que moram em condições irregulares. Isso é outra coisa.
de quase 8 milhões de moradias, que é bastante coisa. Né? Era 10, aí disseram que baixou para 6 com o programa Minha Casa Minha Vida. Não concordo com isso, eu acho que não baixou tanto, mas aumentou muito mais. Então, ainda está de novo em muito, ou seja, a gente está em uma briga o tempo todo e eu acredito também que falta investimento, a gente comentou que falta muitos investimentos pela infraestrutura, tem um processo mais eficiente, a gente libera essa capacidade produtiva com menos recursos. Né? Então, a gente vai no final do dia, a gente vai construir mais com menos. Então, é isso. Bom de ver isso. Tem muita gente que é crítica, tem muita gente que acha que não funciona o processo, mas uma coisa que fica muito clara para mim é que os fatos falam sozinhos. Então, o que falta, eu acho, para a gente, é ter nossos primeiros clientes com a fábrica plenamente instalada, produzindo com todos os números, mostrando que é mais rápido, mais eficiente. E a partir desse momento ele é mais rápido, mais eficiente que os outros em volta dele, ele muda o mercado local. O que eu quero dizer com isso? Né? Os nossos clientes são construtora que trabalha na região metropolitana de Belo Horizonte. E ele é a construtora mais rápida que tem lá. Nos últimos 5 anos, inclusive no ano passado, nesse ano, que são anos de crise financeira e econômica no Brasil, eles cresceram 5 vezes. Só tendo processos mais eficientes, entregando o prazo que eles prometeram, cobrando o preço abaixo do mercado, eles estão crescendo muito. O que vai obrigar os competidores deles a usarem uma tecnologia, mas uma similar, que faça com que eles fiquem mais rápidos também. Né? Então, é o próprio mercado que acaba causando isso. Claro que a gente continua educando o mercado, claro que a gente continua fazendo trabalho junto à legislação, enfim, um pouco de advocacy em relação a isso. E eu acho que essas coisas são importantes, então poder ter isso o tempo todo, né? Cada mercado é um mercado diferente. Não existe esse negócio de globalização, agora eu estou na internet, eu sou do mundo. É mais fácil. Cada mercado tem características muito específicas e muito intrínsecas, né? Para você ver, umas semanas atrás, o Uber vendeu a licença deles da China, porque eles não conseguiram operar na China. Eles não sei o que aconteceu, mas não entra, né? Não entra no FIC, enfim, por conta de regulação. Então, ou por conta de entendimento do próprio mercado. Então, eu acho que é isso. A gente também trabalha muito junto lá, organismos multilaterais, bancos de fomento, coisas do tipo, né? De ambiente, ou organização dos Estados Americanos, enfim, o próprio Estado, os Estados Unidos, um monte de gente com quem a gente trabalha nesse âmbito internacional, para também fazer com que isso no futuro possa ser expansível para outros mercados, porque a tecnologia não está sendo criada no Brasil, né? Foi criada e concebida na minha cabeça por conta dessa realidade que a gente vive aqui. Só que se você pensar no crescimento urbano, por exemplo, nos próximos anos, né? Nos próximos 20 anos, 93% desse crescimento urbano vai ligar às cidades que a gente chama de sul global, global south, né? Que somos nós todos aqui embaixo. Então, eu acho que é isso. Eu tenho que testar primeiro a tecnologia realmente plenamente implementada nessa primeira fase, né? 1.0, plenamente implementada, mostrando os seus resultados sozinhos, né? Para que daí a gente continue através desse trabalho, onde as pessoas já conhecem, os números estão provados, a gente poder expandir. Isso do nosso ponto de vista. Agora, por que eu acho que a gente não tem habitação para todo mundo? Tem questão dos interesses, né? Tem a questão de que nem todo mundo tem essa visão de mundo, né? No primeiro lugar. Certo ponto, né? Mais um problema social que para a gente. Para a gente é importante que a gente sempre tenha em mente a curva de adoção de tecnologia, né? Você vai ter aqui os momentos, as pessoas criam a tecnologia, aí você tem o vale da morte, né? Que ela acaba morrendo por várias questões. Depois que sai aqui nos inventores. A
dos inventores, aí tem o que a gente chama de early adopter, né? São as primeiras pessoas que vão adotar a sua tecnologia, e eles são muito importantes para a gente, e eles são aqui, eles não são todo mundo, entende? Então, a gente trabalha primeiro com esses aqui, porque eles têm o mesmo pensamento, a mesma vontade, o mesmo objetivo de longo prazo, né? E depois a gente começa a passar para o mainstream, né? A adoção do mainstream aqui, as pessoas que não vão adotar a tecnologia, que vão adotar muito depois, daqui a 20 anos, e os que nunca vão adotar. Né? Eu sei que sempre vai ter um grupo que não pensa da mesma forma, a gente só espera que não seja um grupo que a gente tem que trabalhar o suficiente para seja adotado para as pessoas. Mas é isso, então. E outra coisa que é interessante é que o Orlando estava numa conversa, enfim, com um diretor de empresa bem grande e tal, e a conversa dele, eu vejo isso aqui como um nicho. Exatamente, toda tecnologia começa como um nicho. Né? Um dia todo mundo acordou e todo mundo tinha smartphone, um dia acordou todo mundo tinha computador. Não, a gente começou com mainframe, a gente teve um processo de adoção de tecnologia. É isso. Acabou o tempo? Já começa a reformar. Eu sou péssima com o Meu nome é Paulo, trabalho com a INL. Eu acho que vocês estão fazendo perguntas muito ligadas à parte mercadológica. Que empurra a adoção de qualquer tecnologia é alguém pagando. Se alguém paga. É simples assim. Né? Eu estou falando isso porque ela é desenvolvedora, ela é criadora, e eu trabalho com ela nessa parte de quem vende isso, qual é a estratégia comercial. Então, hoje, a gente já tem clientes que pagam para implementar essa tecnologia. É muito bonito a gente ver, tem muitas tecnologias. Quando você começou, tinha quantos projetos? 6, 7, hoje tem 100 e poucos. Né? Que a gente consegue monitorar. Quantos que tem efetivamente alguém pagando? Não estou falando de grants, alguém financiando para ver o que vai dar. Estou falando alguém pagando. Eu quero que você instale isso aqui na minha fábrica. Quantas tem hoje pagando? Ninguém. Né? A gente tem alguém pagando. Então, se tem alguém pagando, eu acho que isso começa a provar que funciona. Tá? Então, para começar assim, a conversa. E não é só a questão da força do capital, né? Que empurra, mas da adoção das pessoas. A gente precisa entender umas macro tendências. Assim, né? Ela perguntou, por exemplo, sobre autoconstrução. Né? Sobre autoconstrução. Tem muita coisa possível de se fazer, as pessoas ainda não veem isso, mas muita coisa possível de se fazer de maneira modular. Né? Como entregar a construção modular para o cara que vai fazer a autoconstrução. Tá? Então, isso são coisas que a gente já pensa, assim, que a gente já vem trabalhando. Porque a partir do momento que a pessoa vê que é mais rápido, mais barato e mais eficiente, dá menos dor de cabeça, de verdade, no final da conta, tipo, ele vai colocar uma cozinha pronta e vai ficar pronta em 2, 3 dias, mais barato, não tem por que não optar por isso. Né? Então, o mercado pressiona. O mercado vai pressionar para que os construtores também busquem formas melhores de construir. Né? Então, isso que você falou sobre os primeiros adotantes de tecnologia é como, por exemplo, eu comecei a usar o WhatsApp em 2004, acho, talvez. Mas não existia o WhatsApp em 2004. Tinha o BBM, BlackBerry Messenger. Né? Então, ele empurrou todo o resto. Certo? Ele empurrou todos os outros. Hoje não existe mais, né? Hoje existe o WhatsApp, que é o mais fácil, é mais simples, todo mundo usa, tem vários outros comunicadores. Mas a grande questão é a gente pensar como colocar isso no mercado, né? A pergunta que ele fez lá atrás também sobre como que a gente coloca isso de maneira fácil, né, no mercado, porque as pessoas pensam como uma impressora imprimindo um prédio como esse. Né? E tem até algumas coisas bem interessantes que o cara coloca tipo impressora imprimindo e depois ele tem que sair a impressora de dentro do lugar e aí tipo derrete a parede, não sei, enfim, tem umas coisas bem interessantes. Né? A gente acredita muito no processo de industrialização, então a gente precisa particionar a tecnologia e entregar aquilo que realmente gera retorno em dinheiro. É tão simples quanto isso, precisa ter retorno em dinheiro. Para o construtor, que pressiona o fabricante que pressiona e por aí vai. Né? Então, quanto mais
você virar uma empresa, vocês começarem a vender um produto, da parte do desafio até você virar a empresa, como é que foi esse processo de projetar e de tentar chegar no produto? Tipo, como é que o seu grupo, né, o seu time assim, era formado? E você falou de colaboradores, né? Quem são os colaboradores? E se vocês já tinham incubadoras olhando para vocês que já conheciam o curso e tal, ou se vocês tiveram que ir atrás de patrocínio, financiamento? Sim. É curioso, assim, nos primeiros, sei lá, talvez 1 ano e meio, 2 anos, que a gente estava com 2 anos e meio, né? Esse processo entre ter um desafio, ter uma ideia, colocar esse insight, dar nome para o insight e pensar mais ou menos como essa solução funciona para resolver esse problema, durante 1 ano e meio e 2 anos, o que eu ouvi todo dia foi não. Não funciona, não dá, não temos interesse, não conhecer, não, de todo mundo. Então, eu acho que eu fiz mais ou menos, talvez uns 120, 130 applications de aceleradoras e incubadoras no mundo inteiro. Né? Eu já falei que em São Paulo tem uma lista de fundos de investimento, né, da BIM, e tem 87 fundos listados. Estou conversando com todos os fundos que tem na cidade de São Paulo, todos os fundos de investimento. Públicos, privados, mas principalmente privados. Eu bati na porta de uma série de professores de universidade, de empresários, das grandes construtoras de São Paulo, todas. Então, assim, tem um caminho longo de conversar com todo mundo, até que todo mundo pelo menos saiba que você existe, né, que te conheça. Então, essa questão de investimento, muito mais do que patrocínio, né? A questão é que, às vezes, principalmente quando você trabalha com hardware, você precisa de mais dinheiro para startup, mais dinheiro para começar, né, do que software. É por isso que o software, literalmente, como a gente chama, comeu o mundo, né? Que realmente é muito mais barato de ser feito e pode ter em qualquer área. Então, é importante você conseguir esses primeiros adoptantes da sua tecnologia, não só com clientes, que é a nossa estratégia, ter clientes, né, que trabalham com a gente no dia 1, praticamente, agora a gente começa a desenvolver a tecnologia, mas também com pessoas que acreditem, né, e outras pessoas que acreditam em você têm papéis diferentes, tem o papel dos advisors, tem o papel das pessoas que desenvolvem tecnologia de projetos com vocês. Tem parceiros corporativos, tem o seu time interno, que são as pessoas que são sócias ou que são contratadas, enfim. Por isso que a gente chama de colaborador, né? São todas as pessoas envolvidas no nosso processo, seja eles como clientes, sejam eles como time interno, ou como parceiros, ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, eu já tive... E conversar com as pessoas é muito importante. Assim, acho que as primeiras coisas mais importantes que eu aprendi, né? Então, por isso, eu conversar com o professor de universidade, escreve livros sobre cálculo estrutural. E ele falou, nossa, não dá para fazer isso aqui, mas peraí, me explica isso, me explica aquilo, me explica aquilo. E a partir dessas perguntas é que a gente foi saindo do desafio para virar produto, empresa que opera, sabe? E aí é um passo de cada vez, né? E ter essa validação aqui é muito importante, né? Essas validações. Então, é isso que tirou a gente por 1 ano e meio, 2 anos, para o estágio que a gente está hoje. Hoje a gente tem investidor corporativo aqui no Brasil, a gente está captando uma segunda rodada de investimentos aqui para continuar desenvolvimento de tecnologia, tem cliente, tem parceiro desde empresa de software nacional até empresa global de cimentos, sabe? Tem todos os tipos de parceiros hoje de desenvolvimento. E nos Estados Unidos a gente acabou de ser aceito uma aceleradora em Nova York que tem 5 investidores corporativos, GE, Verizon, SAP, PwC e Bosch. Então a gente já ganhou um platão aí de 5 de uma vez, porque aqui no Brasil a gente tem que trabalhar individualmente. Então, é isso, são as validações e conversar com as pessoas. Conversar, entender mesmo. É um processo bem lento, até muito dolorido esse de market fit. De você achar se o seu produto tem lugar, se o produto tem lugar. E isso é um processo interativo, né? Esse retroalimento. Então, esse produto não tem lugar. Como é que eu mexo um pouquinho aqui? Não, aqui faz sentido, aqui não faz sentido. Então, eu entendi, né, nesse período que era o nosso indústria, o nosso cliente, a gente achou o nosso cliente, a gente achou um problema específico que a gente resolve. Eu sabia que eu resolvi um problema geral, né, aqui, que era qual? Como é que eu automatizo ou filtrar a construção civil para o mundo na manufatura 4.0. Esse é o problema macro, mas qual é o problema micro?
Então é isso, é conversar muito, buscar muito feedback, buscar conversar com todo mundo, tentar entender. Outra coisa que é interessante que eu estava comentando é assim, entender todos os seus peers, se possível. Quem está fazendo a mesma coisa muito similar ao que você está fazendo, entender os seus peers, seus pares. Então, conversar com todo mundo que está fazendo. Então, fui conversar com o professor Tosh Neves, da Universidade da Southern California, que fica em Los Angeles, que é a pessoa que criou a tecnologia de impressão 3D de concreto. Fui falar com os chineses, que tem aquela fábrica que dizem que fazem prédios em 3 dias, na verdade eles montam um prédio em 3 dias, né? Na verdade é um pré-fabricado também, mas só de função de parede de fechamento, eles não têm nenhuma peça estrutural. Os italianos, os búlgaros, enfim, você vai conversar com as pessoas que estão, de fato, também fazendo aquilo para aprender com elas. Então, trocar não só com parceiros corporativos, no seu próprio time, mas entender qual é o estado da arte, daquilo que você está se propondo a fazer. Né? Isso é muito importante, você aprende muito com essas perguntas, com essas conversas, né? Tendo esses feedbacks e cada não era um sim. Para mim, todo não é uma possibilidade de realmente achar aquela resposta. É isso. Ixi, agora várias. A Lívia fez primeiro, daí foi ele. Eu queria saber qual é mais a visão assim, que você tem para a empresa. Vocês pretendem ficar mais na área de recursos ou ainda revolucionar assim, o canteiro de obras? Então, a nossa visão primeiro é uma visão de industrialização, né? De industrialização de manufatura digital. Então, como o canteiro de obras é um ambiente onde nada é mensurado, a gente traz ele para a fábrica, no primeiro momento. Né? A visão é que a gente possa realmente ter o que a gente chama de manufatura distribuída também, ou seja, não ter tanto transporte de materiais, as casas, ou enfim, os prédios, toda a infraestrutura serem produzidas em um local e transportados o mínimo possível. E esse transportados o mínimo possível pode significar que eu tenho um terreno de 40 mil metros quadrados, onde eu vou fazer uma obra, e eu instalo em minha fábrica de 2 mil metros quadrados aqui, produtos que eu tenho que produzir e vou embora. Então, essa é a ideia, diminuir ao máximo o transporte dentro da construção civil, em primeiro lugar. O segundo é você poder sempre fazer essa manufatura distribuída. O segundo, na verdade, materiais, poder usar cada vez materiais melhores. Então, um grande sonho que eu tenho é poder tirar o cimento dessa mistura e tirar o reforço metálico. A gente usa só compósitos cristalinos e isso deve assustar um monte de gente civil. Mas essa é a ideia, a gente possa construir cada vez com materiais mais baratos e mais abundantes, né? Porque quem que controla a produção do cimento? São poucas empresas, né? Então eu tenho poucas empresas nesse no mercado, muitas empresas que têm uma formação de cartel, muito grande, o cimento é uma indústria bastante complicada. Então, tirar um pouco esse material e também tirar o aço, que é outra indústria bastante poluente, né? Se você colocar a construção civil aí, colocar tudo junto, em termos de emissões de gases do efeito, a gente chama mais efeito estufa, né? De aquecimento global, agora um grande nome. Mudança climática, a gente precisa de nome já. Então, os efeitos da mudança, os gases dos efeitos da mudança climática, a gente vai sempre chamar. Eles juntos, aço, cimento e outros materiais da construção civil, vai dar 27%. É muita coisa. Poucas pessoas falam disso também, então a construção tem um impacto muito grande também no meio ambiente. A gente consegue ver isso, mas pouco se fala disso, né? Em termos de mudança climática, se fala muito de alimentação, das vacas que produzem metano, etc., e dos carros. A gente sempre acaba atacando essas duas coisas, mas muito pouco a construção civil. Então essa é a visão, pelo menos da área de materiais, e também de deixar isso cada vez mais acessível, né? A partir do momento que eu produzo mais barato, eu posso vender mais barato, né? Quase como se fosse o seguinte, todo crédito habitacional hoje está ligado a 2 parâmetros específicos, e só 2 parâmetros, que é bem curioso: tempo de construção e custo de construção por metro quadrado. Né? Então, se todo o nosso crédito habitacional é montado em torno disso, se eu consigo reduzir essas 2 coisas, pela metade, por exemplo, ou reduzir isso a 10%, como vai ser esse novo crédito habitacional? A gente começa a falar de microcrédito habitacional, eu começo a falar de outros atores, eu começo a falar de um novo ecossistema, por isso a gente chama de plataforma de negócios. Eu começo a falar de um projeto BIM que foi feito aqui, mas que ele pode ser compatibilizado aqui. Eu começo a falar de bibliotecas de projetos
da empresa de tecnologia. A gente tinha mais gente, né? Aqui, tinha ali, tinha aqui. Acho que ele foi o primeiro curso. Nossa, mal em que sentido? Eu me interessei um pouco essa história de ter começado um curso, né, que eu fiz com a Singular University, e tinha uma outra pessoa que trabalhava comigo. A gente tinha duas visões muito diferentes sobre como a gente queria fazer o que a gente estava fazendo e sobre os valores e por que a gente fazia aquilo, né. Então, a primeira pessoa que trabalhou comigo era um sócio que eu tive, que era israelense, né. Então, a gente já tinha primeiro um choque cultural e de linguagem muito sério, né. A forma como o brasileiro negocia, a forma como o brasileiro conversa, se expõe, que faz muito parte, né, da minha formação cultural, acaba se chocando muito de como o israelense trabalha, funciona, enfim, é bastante diferente, né. Então, esse é o primeiro aprendizado, é muito difícil trabalhar numa língua também que não é sua língua mãe, principalmente por questões técnicas e de migração, etc. Então, eu tinha uma plataforma de comunicação que era Pintores, que ajudava muito menos. Ainda assim, tinha essas questões. Então, qual que era a minha visão? A gente ia desenvolver a tecnologia junto ao parceiro, sempre no primeiro dia disso, tá? Para a manufatura avançada dentro da construção civil. O meu ex-sócio, né, meu primeiro sócio nessa empreitada, ele queria fazer um desafio como se fosse um crowdsourcing, para que as pessoas criassem as ideias delas de solução. Eu falei, eu estou simulando uma merda, eu não quero mais trabalhar com isso, eu não quero escolher. O nosso poder inicial é de desenvolvimento de tecnologia. Ficar pedindo ideia dos outros e não dar propriedade intelectual para eles, eu não vou fazer isso. Bom, isso é muito comum em arquitetura, né? Então, um curso de arquitetura, por exemplo, você faz um concurso, dá $2 mil, $10 mil, $50 mil para os vencedores e pronto, e você fica com o projeto. Para a tecnologia não funciona bem assim. Então, o que acontece é que nós nos separamos, foi isso que aconteceu. E aí a Urban 3D ganhou patentes novas, um nome novo, e ela renasceu dessa forma, mas aí só comigo. E aí eu tive que montar o time de novo, mas aí eu já era fundadora, né? Então, a partir desse primeiro movimento, foi muito importante para eu perceber também se era tudo que eu queria ou não. Né? Se realmente os dois continuam trabalhando também, ele está fazendo o desafio dele e eu estou fazendo a minha tecnologia, né? Isso é algo positivo. Então, eu acho que tem muitas pessoas que vão e voltam, principalmente na vida, ao longo da vida de uma startup, né? Você imagina quantos funcionários já não passaram, talvez no Facebook, no LinkedIn, até esse cara também que eles ficaram. Na LinkedIn começou com um grupo de 4 pessoas, um fundador que convenceu mais 3, que foram é assim que a gente vai fazendo, né? Mas você perde muitas pessoas ao longo do caminho, muitos são perdidos, né? Funcionários trabalham, então eu tive vários estagiários, eu tive estagiário do MIT, eu tive um consultor da Politécnica de Milão, a gente teve várias gente colaborando e indo embora, mas é um processo difícil, mas possível. Então, por isso que a cultura organizacional das startups é muito forte, quase como se fosse um culto em alguns momentos, né? Aquele culto do Google e tal. É um pouco assim também por isso, porque se você não tem essa cultura muito forte, quem entra, quem sai, você acaba perdendo muito a empresa quando as pessoas saem. Eu comecei a ter um muito forte, né? Tem muita gente entrando e saindo, quase que como uma espiral, assim. Você precisa dessa cultura organizacional muito forte. Então, é dessa forma que a gente lida. Eu continuo, e as pessoas que entram recebem essa carga cultural muito forte da gente. Tá bom? Tá bom. Ixi. Pode ser esses que a gente vai falar, depois a gente vai bem rápido. Diga. Eu queria que você falasse qual você acha que tem que ser o papel da universidade nesse processo. Quais são as ações específicas que a universidade deve tomar para ajudar no desenvolvimento do livro de ideias? Bom, para mim é muito curioso, né? Porque eu acabei, enfim, largando 2 graduações. Então é difícil te dizer muito assim, de forma tão específica, mas olha,
Eu, hoje, não estou na universidade, então não sei muito bem como ela funciona, mas o que eu acho? Tá? Que o papel da universidade é muito pouco ativo. Né? Ele deveria ser pouco ativo, mas ele deveria ser de abrir espaços. De abrir espaços para que eventos como esse aconteçam, de abrir espaço para que a gente organize as próprias coisas e de promover principalmente essa infraestrutura. Né? Salas para a gente trabalhar, laboratórios. Eu não sei se o papel da universidade não é só de não atrapalhar, mas de não ficar incentivando. Né? Eu acho que o empreendedorismo pode ser incentivado com espaços que as pessoas possam ser empreendedoras e façam as coisas. Na verdade, essa é a forma que eu acredito que a universidade poderia auxiliar. Né? Especificamente em relação ao F3D, qual foi o papel da universidade nisso, e principalmente na Universidade de São Paulo, eu aprendi a pesquisar na Universidade de São Paulo. Né? Então, isso foi muito importante. Se a universidade me trouxesse só isso, só o método científico, só aprender a pesquisar, era muito bom. Porque é daí que eu consigo resolver todos os meus problemas, aplicando isso. Né? Quando eu falo para você, conheça os seus peers, conheça as pessoas que estão fazendo o que você está fazendo, esse é o pesquisa one-on-one, sabe? O one-on-one research, assim. E a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir o que os outros estão fazendo para você poder trabalhar junto com isso. Então, quando a universidade pode continuar sendo esse, né, de nos ensinar a pesquisar, mas de abrir mais espaço para esse tipo de empreendedorismo. Uma coisa que é muito importante para mim, além de conviver com esses peers, poder fazer projetos, ter esses espaços, foi trabalhar com grandes empresas. Eu acho que é interessante você se aproximar de corporações ainda hoje, porque elas têm uma força de distribuição, de capital, de marca, etc., que pode te ajudar muito. Né? Então, acho que se a universidade também tivesse espaço, que ela não fizesse nada, mas que ela tivesse espaço para essa colaboração com empresas, com outras entidades também, sociedade civil, enfim, de toda forma, já seria incrível. Eu acho que eu tenho umas 100 ideias boas por dia. Acho que o processo de criação de ideias está muito ligado a essa abertura também para criar as ideias. Né? Eu acho que a gente sempre faz muitas perguntas e a gente acaba refinando as perguntas. Para mim, eu só queria uma solução para algo ou algo que faça sentido se ele veio de algum lugar. Né? Que geralmente vem de uma pergunta, não necessariamente um problema, mas uma pergunta. Então, permitir as perguntas e abrir esse espaço na cabeça, nas relações, etc., para que a criatividade surja é muito importante. Eu anoto as coisas, então eu tenho um caderninho e anotar as coisas é legal, é importante. Para mim faz sentido. Parece meio pouco assim, né? Tipo, nós estamos tudo em caderninho, mas faz sentido. Principalmente ideias de design, de produto e coisas desse tipo, né? Então é legal para o sketchbook, para você anotar outras coisas. Acho que é isso, de criação de ideias. Mas a minha ligação está muito ligada a conversar com as pessoas, os especialistas, os não especialistas, a sua avó, assim, todo mundo, sabe? Conversar com todo mundo, todo tipo de público. É muito importante entender qual é a reação de cada um e como você responde essas perguntas. Os engenheiros mais técnicos de cálculo estrutural fazem perguntas técnicas. As pessoas me perguntam, quanto vai custar? Outras pessoas perguntam, mas o design isso aqui. Então você vai respondendo essas perguntas. E assim que funciona. Agora, do ponto de vista de vendas, de marketing, conhecer as pessoas, como eu vejo daqui a 20 anos. Tá. Eu vejo essa tecnologia implementada em diversos lugares, acho que esse é o ponto. Uma ruptura muito grande no setor da construção civil, né, tornando ele muito mais eficiente. A gente tem que separar, a gente tem uma construção altamente industrializada e rápida e uma construção muito arcaica, né, e que isso aqui esteja crescendo. E outra coisa que eu também sonho agora é ver isso rodando sem mim. Eu queria muito ver ele sozinho no mundo, em algum momento. Daqui a 20 anos, essa que eu vejo. Eu vejo ele existindo como coisa em si, como minha contribuição para o mundo que é todo mundo agora. Então, esse é o
objetivo de 20 anos. Eu queria ter mais de, enfim, 500 fábricas daqui a 20 anos. Só para botar um número, foi pouco, aproveitei e botei isso por agora. Eu vejo mais de 500 fábricas e certamente eu vou dar do ponto de vista de mercado, né? A ideia, tem um amigo meu que fala que ideia, você vende um caminhão por um centavo, né? Tipo, ideia não vale nada se você não materializa, se ela não é palpável e se ela não tem quem compra, né? Falando de novo, né? Porque a minha área não é marketing, é vendas, né? Que é marketing também, marketing deveria ser vendas, mas não. Então você tem um funil, né? Quando eu queria imaginar, por exemplo, que a vivência que a Nelly teve morando em favela se transformaria depois em uma fábrica para construir mais rápido e melhor, por aí vai. Quando que a gente imaginaria que impressão 3D, como a gente vê, né, com plástico, polímero, metal, etc., seria viável e poderia ser implementado dentro de fábricas, né? Então, você precisa ter onde agarrar, assim. Você precisa pegar a ideia e materializar. Isso precisa ser técnico, né? Porque nesse caso é uma venda técnica, não existe venda porque é bonito, a ideia é interessante, B2C é muito diferente de B2B, né? Exato. Exato. Então, eu estou falando para vocês da perspectiva do B2B. Eu nunca vendi B2C, assim, eu não sei como é. Eu sempre tive que lidar com empresas e com essa venda técnica. Tem que ter um porquê que vai chegar no ciclo, no consumidor, no final, né? Logicamente, para o consumidor tem uma série de camadas posteriores, que aí entra também o marketing mais massivo, entra a questão da pergunta dela lá sobre a construção pessoal, né, aquela autoconstrução, mas isso é uma outra etapa. Então, antes disso, você precisa transformar todas essas ideias em uma capacidade técnica. Essa capacidade técnica, muitas vezes, você precisa particionar ela. Então, você não vende para a indústria, muitas vezes, de uma vez, de uma única vez. Por exemplo, aqui a gente está numa escola de petróleo. Então, eu participei de um projeto para fazer um navio soldador aqui no Guarujá, um navio de solda, para fazer grandes tubulações para lançamento no mar. Quando a gente começou a falar disso, todo mundo falava, isso não é possível, não tem capacidade, não tem como fazer. E aí foi criando a capacidade, a possibilidade de fazer isso. Então, a mesma coisa para essa tecnologia. Você precisa fasear ela e entregar isso para o cliente de forma que ele tenha retorno. Ele está colocando dinheiro, ele está colocando capital. Isso é muito melhor do que ter dinheiro de patrocinador, enfim, governo, qualquer coisa assim, é ter dinheiro de quem paga para você, voltando para a mesma coisa que eu falei, quem paga porque vê que tem resultado. Fala, legal, está aqui o dinheiro, me dá resultado, está aqui o dinheiro, me dá resultado. Ou então me dá resultado, está aqui o dinheiro, né? E isso são fases também. Então, se eu fosse dizer, né? Você pega as ideias e você tem que estratificar ela com isso que a Helene falou, com as pessoas que participam. Então, pode parecer um pouco, não é tão sexy a ideia de não ter uma máquina imprimindo, mas a gente tem certeza que a macro tendência é o processo de fabricação e das obras, sabe? É ridículo, né? Qualquer tijolo em cima de tijolo, né? Se a gente for ver, não faz sentido nenhum mais, sabe?
tijolo em cima de tijolo. Então, esse processo de fabricação é uma macro tendência. Pensar quais são as macro tendências, com que eu estou trabalhando efetivamente, né? E como que eu entrego valor para isso, e calcular isso sempre, o tempo todo. Isso precisa ser calculado, mesmo para o cliente final. Tá? Você precisa ter um cálculo, precisa ter um porquê, precisa ficar cada vez mais rápido, cada vez mais barato, mais produtivo, e por aí vai. Não sei se isso responde a isso. Mais um pouquinho aqui para a gente conversar. Então, obrigada. Obrigada pela atenção de vocês e pelas perguntas. E é isso.